Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, ontem o Neto trouxe a informação que o Corinthians pode contratar o Gabigol. Por mais que muitos achem isso difícil ou praticamente impossível, essa notícia começa a ganhar forças, pessoal. E o próprio Gabigol já deixou claro que tinha vontade de jogar no Corinthians no dia. Então, pessoal, não duvide do Gabigol pintar no Corinthians esse ano. Esse ano não, 2024. Porque já estamos no fim do ano, então 2024. Não duvide, não duvide. Até porque também ele não tem mais clima pra jogar no Flamengo, mano. Ele com o Tite não se batem, ele não gosta de ficar no banco. No Corinthians, ele seria o dono do time, titular absoluto. Gabigol no Corinthians seria titular absoluto. Então, não duvide. Então eu quero saber de você, e tanto então, só tô falando então. Eu quero saber de você, pessoal. Comente aí, Gabigol seria uma boa para o Corinthians ou, como dizem muitos aí, ele é um quase gol. Ele perde muitos gols, mas eu prefiro o Gabigol 1000 vezes do que o Yuri Alberto. Comente aí e fortalece com like. Achei Costa, litoral, o campeonato da Costa Paulista. Da Costa Paulista, muito bem. Facincani. Não, Facincani não. Bernardo Ramos. O Gabigol vai pro Corinthians, é isso? Eu não acredito nessa possibilidade. Que história que é essa? Então surgiu isso? Eu não sei. Posso contar essa história? Pode, é o seguinte. Por favor. Vamos ser Porque se for uma cascata, a gente já fala que é uma cascata. Vamos falar um negócio. Não vai jogar no Corinthians. O Neto nos adora. Tá. Isso quem falou foi ele mesmo. A notícia partiu do Neto. Partiu do Neto. Partiu do Neto. Eu estou falando com veemência que o Santos deveria vender vai vender o Marcos Leonardo e com esse dinheiro deveria comprar o Gabriel. O que não quer dizer que isso vai acontecer. Lógico que não. E o que fez o Neto? Esperto? Pá! Pô, vende o Yuri Alberto e compra o Gabriel. Ele tá dando uma zoada. Tá dando uma zoada. Não tem. Tá vendo, Michelete? Você queria plantar essa notícia. Porque o Neto, ele falou pra mim, ele e o Cascão falou assim, vocês pautam a gente às vezes pro zona da bola. Porque ele adora nós. E nós também adoramos, né? A gente adora. Pô, lógico. O Neto é irmão. Neto, Nalesso, Cascão, né? Pô, os caras lá são gente boa, o Souza, o Veloso e mais os outros integrantes da... Diga-se de passagem. O Neto é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu acho o Neto hoje, sem sacanagem, eu acho ele o maior comunicador do jornalismo esportivo brasileiro. Assim, mas de longe. Entretenimento, né? O programa é um programa de análise esportiva, como o nosso aqui, não é um programa de notícias, é um programa de opinião. Mas ele se tornou um super apresentador. Vou contar uma história que tinha um diretor da Globo que queria levá-lo pra Globo. Mas ele encontrou resistência interna por causa do jeitão dele. Não tem a ver com o nosso perfil. Porque o Neto é tão grande, tão forte, que ele meio que quase que quebrou esse perfil da Globo pra ir pra lá. Entendeu? Gente, seria muito legal. Não é por nada, não. Então, meio que o Brasil esportivo pra ver o Neto. Pra ver o Neto. Aqui a gente vê, eventualmente. Quando a gente termina o nosso programa, nós estamos almoçando aqui. Tá ligado lá. Ontem ele falou que o Ataliba foi tricampeão paulista. Eu acho que o Ataliba não jogou em 84 no Santos, não, Netão. Vou dar uma olhada. Jogou, o Michelete tá dizendo que ele era reserva. Era reserva do Santos. Eu não me lembro. Posso falar uma do Gabigol? Pode falar. Se isso acontecer, chega com 5 anos de atraso, porque quando foi oferecido o Gabigol ao Corinthians, o então comandante do futebol, o senhor André Sanches, não quis porque custava muito. Aí o Flamengo comprou. Aí o Flamengo foi lá e comprou. E o Santos naquele momento não tinha grana pra bancar. Inclusive o Santos perde Bruno Henrique e Gabigol. O time de 18 do Santos era um timaço, cara. Sim, foi prejudicado na Libertadores por causa daquele esquema lá do Independente, que o Sanches, né? O Sanches não podia jogar, né, Sherman? E aí o documento tava lá. Quer dizer, a Comebol, se fosse parceira, fala assim: olha, o Sanches não escale. Não escale, né? Porque uma entidade tem que proteger a competição. Mas uma coisa que eu nunca entendi naquele episódio, o que sabe, foi a. Não sei se eu tô falando uma besteira, acho que foi a passividade do Santos de se defender. O Santos sempre foi assim, eu já falei como isso. A portuguesa a exceção da época da tia Jorge Cury. Vocês lembram quem defendeu o Santos? O Santos podia parar o futebol mundial. Sim. Entendeu? E tinha de fazer isso. Vocês sabem quem defendeu o Santos nessa época? João Zoforlin. Não, o presidente do Fluminense. É o Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt foi a Fox, a gente tava na Fox. Exatamente. E o Mário falou pra gente, não é? Tentamos de tudo, mas era impossível. Deixa eu entender que tinha alguma coisa encaminhada realmente. Mas, enfim, voltando ao Gabigol. Porque eu acho que isso aí, desculpa, voltando ao Gabigol, mas isso aí é tão pesado pra história recente do Santos, sem dúvida, quanto a portuguesa ser rebaixada em 2013. Sim, mas porque o Santos foi eliminado da Libertadores, gente. Podia ser campeão da Libertadores, campeão mundial, com um puta time lá. Quando alguma coisa... era Rodrigo, Gabriel e Bruno Henrique. Era o Santos no meio campo.
Tá Dodô ruim? no time? Jogando? Dodô tava no time, não tava? E Dodô era Dodô, Dodô, técnico, não é isso? Lucas Veríssimo não tava nesse time já? Sim, Veríssimo, Puta time. Vanderlei no gol? Vanderlei? Era um timaço. Pois é. Cuca. Vanderlei, Vitor O Ferraz. time ia voar, o time podia ter sido campeão naquele Pois ano. é, Vitor Ferraz, acho que o Veríssimo era banco, era Gustavo Henrique, Gustavo Henrique, que foi David Braz, eu acho David que era Braz, sim, David senhor. Braz e o Dodô. Sanches. Eu acho que o volante Alisson tava era o lá. Alisson, Pituca. acho que era Alisson, Pituca e Sanches, Rodrigo, Gabriel e Bruno Henrique. Era um belo time, hein? É, time. E o Yuri tava na base, despontando ainda. Não era? É. Não, tem que te lembrar, porra. Por que você fez um É é história, assim? eu não tô... Não, o Yuri é mais velho que o Gabriel. É. Acho que Ele tava lá, ele tava lá. Eu lembro que eu tava lá. Ele não jogava. Quem tava despontando ali era o Caio Jorge. Mas é o seguinte, aí rapidinho, eu levantei essa questão. Aí soltaram aquele áudio, vazaram aquele áudio antigo Do Grondona. Como dirigente do Independiente, armando pra cima do Santos em 64, cara. Isso é uma das coisas mais absurdas que tá aí pra quem quiser ver. Sim. Que aí o Santos desiste de disputar Libertadores. Aí a partir de 65 o Santos fala, não vamos dar mais bola pra esse negócio, vamos fazer amistosos fora porque isso dá mais retorno financeiro pra gente e, né, dá mais mídia na época. Agora. Mas a história do Gabigol, só pra concluir. Aí o Andrés preferiu não gastar não sei quantos milhões pra ter o Gabigol e gastou 5 vezes mais trazendo um monte de atacante ruim de bola. É isso que eu falo que é a gestão do futebol. Você, Flavinho, presidente da Portuguesa, você vai gastar, você tem 10 milhões, você vai trazer o Gabigol ou vai trazer 10 jogadores que custam o dobro e que você sabe que não vão dar retorno? Foi isso que o Corinthians fez. Agora, Gabigol 5 anos depois... Se foi esse Gabigol, eu sou fã do Gabigol, defendi o Gabigol em 2023 Copas. Se o Gabigol não mudar a forma dele de ver o futebol, Flavinho, não vai dar certo no Flamengo, não vai dar certo no Santos. O Gabigol vai se recuperar com o Tite? Ele vai ficar no Flamengo. Eu acho que o problema dele é o Tite. Eu também acho. também acho. Eu tenho O problema dele é o Tite. Acho que ele quer sair? Mas ele já tava jogando mal antes de o Tite chegar, né? Mas aí piora a situação. Agora é a cereja do bolo, né? Era o que faltava pra ele. O Tite se deprimir de chega. vez. O Tite chega e o Gabigol é titular absoluto? Não, Não vai ser titular do Tite. Não vai ser. Parece que ele completou. Eu tava vendo em algum lugar, uns X jogos, X 10 bola no gol. 10 jogos. 10 bola no jogos. gol. A última vez foi no jogo contra o Atlético Paranaense, aquela derrota em Cariacica. Cara, isso não vai faz virar o sentido. Gabi O não que gol. tá acontecendo com o Gabigol, o que tá acontecendo com o Botafogo. De uma hora pra outra, o cara para de jogar. O Botafogo tá assim, né? O Botafogo Boa comparação, para de jogar. E não faz sentido. Não faz sentido. É que o ano é muito ruim, né? Não é só agora. O ano dele é muito ruim. E isso piorou agora. Piorou ainda mais. Ele é um atacante inofensivo. E tudo que atacante não pode ser inofensivo. E alguma hoje, nesse explicação? momento. Porque, tudo bem, o Tite pode ser uma. Agora. O Tite acabou. Depois do jogo contra o Palmeiras, o chefe do departamento médico do Flamengo, o doutor Márcio Tanuri, deu um depoimento ali antes da coletiva do Tite, dizendo que, falando ali sobre o status físico de alguns jogadores, tal, do time do Flamengo, dentre eles o Gabriel. Falou que o Gabriel tem 2 problemas ali musculares e tal, e que por isso não, essa é a minha conclusão, que por isso estaria jogando mal. Não é por isso, não é por isso. Ele pode ter esse problema físico, isso vai ser resolvido à medida que o ano acabar, mas não é só isso. Ô, Bernard, ele não sentou ainda pra discutir a ampliação do contrato, não é isso? Existe, Quesada, já em alguns setores, o setor de futebol, o departamento de futebol, que é o mais importante ali no Flamengo, uma divisão, inclusive, sobre se deve começar agora a discussão. O contrato dele vai até quando? Final do ano que vem. Se deve começar agora a discussão da renovação de contrato, ou se não, espera mais um pouco. Eu esperaria mais um Até o pouco. final de 25, né? Você falou. 24. 24. Ah, é até o final do ano que vem. É. Tá certo, é isso mesmo, até o final do ano que vem. E uma informação Assim. de bastidor antes do Facinca dar a opinião dele. Facinca, rapidinho. Isso é informação, tá? O Corinthians quer tirar alguma coisa do Flamengo. É informação de bastidor. Falei com os dois lados. O Corinthians tomou esse pau com o Vitor Pereira, que eu até achei que foi bom ter tirado do Corinthians. Quer tirar alguma coisa do Flamengo meio que... Pra dar o troco. Vocês Devia ter tirado do Dorival, né? senhor Manão, seus burros. Deixa eu falar uma coisa importante. No meio do ano, lembra que eu falei que o Bruno Henrique tava na mira do Corinthians? O Bruno nem tinha voltado ainda, lembra? Ih, será que vai voltar bem? Não vai tal? Voltou bem. Aí o Bruno se acertou com o Flamengo. Renovou. Tentou o Everton Ribeiro. E eu falei Leve. aqui, perdeu o Renato Augusto pra trazer o Everton Ribeiro, pra mim, então continua com o Renato Augusto. Qual que foi outro jogador que eu tinha falado? O zagueiro lá, o que foi do Corinthians? O Pablo. Que eu também, entre Pablo e Gil, continua com o Gil. Não sei. Eu ficaria com o Gil. Eu ficaria com o Gil. O Gil faz gol toda hora. também acho. Ou então é o seguinte, vende o Yuri, pega um teco e aí compra o Lucas Veríssimo. Porque esse é zagueiro. E não tá jogando tudo. Sim. E não tá jogando tudo que pode. Então, o Corinthians... Aí tentou o Pedro. Pedro, informação, o Pedro só não veio pro Corinthians depois daquele episódio da porrada, porque ele já tinha completado os 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Aí também não... Você vai trazer o cara pro cara jogar só a Sul-Americana que ele poderia... Ia comprar o Pedro? Não, ia pegar... O Pedro poderia entrar na justiça, e que ele não quis entrar na justiça, mas ele poderia ter Rescindido o contrato. Ter rescindido o contrato. O soco do... Isso daí cai num juiz aí, Sim. já era, né? Poderia ter corrido risco. Então o Corinthians vai tentar tirar alguém do Flamengo. Agora, pra tirar alguém do Flamengo, eu acho que tem que ser gente grande. E tem que ter nível. Exato. Tem. Joga dinheiro fora. Contratou um monte de cara ruim, pô. Contratou o Yuri, pô.
Vai tirar, assim, Eu acho que até desculpa, nessa linha aí, até o Tite entra nessa história do tirar alguma coisa do Flamengo. É verdade. O Tite também vai pro Flamengo quando o Corinthians estava de olho nele. Não, e ele falando que não voltaria a trabalhar nesse ano. Exatamente. Ele queria o segundo ano. Foram 2 chapéus. Ele sabe como é que... Chapéus. Ele fala chapéus. Ele fala degraus. Ele fala, hoje eu vim de escada, subi de escada, porque eu preciso fazer exercício e tal. Subi 155 degraus. Ele falou, não é degraus. É degraus. Então, o Flamengo tomou... O Corinthians tomou 2 chapéus do Flamengo. Primeiro que assim... o Vitor Pereira e o Tite. Facicani. O Tite, enfim, isso já desde o começo do ano que eu falava aqui. Ele tinha um único direcionamento na vida dele neste exato momento. Que era o Flamengo. Sim, isso sim, mas eu tô falando... Morar no Rio, nós estamos ele aqui, tem bastidores. Isso não significa que o Corinthians não quisesse. Não, tudo bem, claro. Mas o Corinthians ia tomar não, mesmo que ele tivesse na condição do Manchester City. Ele queria trabalhar no Flamengo. Ponto. Ele entende que o ciclo dele. Não. Se ele receber... O City faz um convite pra ele, ele ia pro City. Não. O time europeu. Não, peraí. A vontade dele era tornar o time europeu. Presta atenção no que eu tô falando. Não, mas eu entendi isso. Não. Eu falei que se o Corinthians fosse o Manchester City, mesmo que o Corinthians fosse o City, ele queria trabalhar no Flamengo. Você tá dizendo no futebol brasileiro? Eu tô usando uma metáfora. De que se o Corinthians estivesse no melhor momento da história dele... Não, isso não. Assim, ele só não aceitou o Corinthians porque ele ia ter que corrigir as confusões. Isso você pode ter certeza, cara. E olha, no final das contas... No final das contas, ele fez o certo não ter pego o Corinthians. Sabe por quê? Ele ia ser rebaixado com o Corinthians. Seria a maior mancha na carreira de um cara que... O Corinthians não vai ser rebaixado. Não tá sendo rebaixado aí com... Mas correu risco. Isso seria rebaixado. Ou você acaba a carreira dele. Do que eu sei, com quem eu conversei, assim, ele não teve nenhum tipo de o coração dele não balançou em nenhum momento. Não, porque pra quem me falou assim, ele entende que o ciclo dele com o Corinthians se encerrou e ele queria um desafio novo no Brasil. Não, um desafio pra carreira dele. Sim, porque a exceção do Corinthians, ele não ganhou nada em lugar nenhum. Sim. Tudo bem, ele ganhou uma Copa Sul-Americana, né? Uma Sul-Americana com o Internacional, uma Copa do Brasil com o Grêmio. Sim. E mais nada. Sim, mas a carreira do Tite se resume ao Corinthians. Então, o Tite existe por causa do Corinthians. Por isso que pra ele, no aquilo que me passaram, ele tinha encerrado esse ciclo e falou, eu quero um novo desafio provar que sou campeão em outro lugar. Não é nem provar que... Ele queria trabalhar no Flamengo, o sonho dele era trabalhar no Rio de Janeiro, ele colocou isso na cabeça e ninguém tirava. É por isso que eu brinquei, mesmo que o Corinthians fosse o City, ele já tinha o direcionamento do Flamengo. Ponto. Agora, a questão do Gabriel... Ela é uma questão que vai muito além só do Tite. É uma questão particular. O Gabriel tem deixado de ser um atleta para se tornar um... Trapper. Não sei. Cantor. Mas o cara cantar não tem problema. Não, Flavinho, a questão não é cantar, rebolar, fazer qualquer coisa. O cara faz o que ele quiser na vida particular dele. A questão é que ele inverteu o polo da carreira dele como o Neymar inverteu. Há muitas distrações no meio do caminho. O Gabriel é o cara que, assim, dane-se, eu faço o que eu quero, ninguém me impede. Porque passaram a mão na cabeça a vida inteira dele no Flamengo, e não só no Flamengo, desde moleque no Santos também, né? E hoje ele se escora, Facicani, desculpa, ele se escora na opinião de muitos jornalistas que diz que fora de campo ninguém tem nada a ver com a vida do jogador. Tem sim. Não tem. Tem sim. Porque se ele rebola, se ele canta, se ele dorme tarde, se ele bebe, se ele não faz o repouso necessário, ele não rende. Exato. É o que tá acontecendo. Então essa história que o jogador fora de campo faz o que quiser é balela. Deixa eu só deixar bem claro aqui a minha posição. Eu acho que não tem problema nenhum o cara querer cantar. Não. Né? O Pelé cantava, tocava violão. O Pelé cantava mal. Você, lembra? Você. Toda criança tem que escrever. Eu adorava isso. Isso não tem problema. Agora, é evidente que se o atleta, por causa disso, ele deixa de ser atleta... Aí mas esse que é o problema. Me parece que é o que tá acontecendo. Se você presta atenção nos últimos movimentos, nas últimas informações, nas últimas ligações do que tem sido o Gabriel, as notícias são 90% fora de campo. E já não é de 2023, 2022 também. Não é. Mesmo com o Flamengo. Mas 2022... A notícia é dentro do campo também, não tá jogando nada. 10 jogos sem estar a bola no gol, não sei quantos jogos que não faz gol. O banco do Flamengo. Você quer dizer que ele tem se destacado mais sem jogar do que jogando. Já, mesmo no ano passado com o Flamengo campeão, o destaque já começou a ser o Pedro, que foi eleito o Rei da América. Ele saindo da posição dele pra dar a vaga de centroavante. Teve essa história aí, né? Isso, por mais que ele tenha se adaptado, porque o Dorival é um cara ótimo de gestão, mas a gente sabe que ele ficou incomodado. Aí entra 2023, dessa ressaca danada, o Flamengo sem treinador, sem liderança, sem nada, tudo fica à revelia. E um atleta que passou a figurar, como a gente infelizmente tem visto o Neymar figurar, né? Com notícias mais irrelevantes extra-campo do que dentro de campo. E as notícias que vêm dentro de campo, aí é o que eu tô explicando, são notícias patéticas. Mesmo que no último final de semana a expulsão dele tenha sido um absurdo. Mas ele foi juvenil. Não acho, Berna, não acho. Eu acho que ele foi juvenil. Eu acho que... Numa situação dessa, não tem nenhum árbitro no mundo, nem Aldebaran, é isso? E Aldebaran. Aldebaran que expulsaria só um jogador e não... Vai expulsar os dois. Mas ele foi juvenil, ele foi enganado pelo Nino, cai no chão, passa o fuzueiro lá, pô.
Mas assim, calma aí. É uma coisa. Ele fez uma falta. Ele fez uma falta pra cartão amarelo. Tá? Ponto. Falta pra cartão amarelo. Ele fez a falta e beleza. E tava andando. O Nino sai pra enforcar o cara. Pera um pouquinho, ninguém me enforca, o que ele devia ter feito era o seguinte, mas ele fez, mas ele tá sendo... Não. Ele parte pra cima do Nino. Não. Ele ele fala, o que foi? Aí o Nino pega ele. Se ele sai, porque o Nino saiu. Porque o Nino saiu falando um monte de besteira. E, gente, você tá dentro de campo, você tá com o resultado contrário. Você falar um que foi, não tem problema nenhum. O Nino tomou um tapa na cara e caiu. Tá? Do Fabra. Exato. Sim, mas só que o Gabriel... Porque se ele tivesse tomado aquele tapa na cara e partisse pra cima do Fabra, ele teria sido expulso. Mas nem tinha como ele partir pra cima, que tinha um, graças a Deus... Sim, mas ele poderia ter ido pra cima de alguém. O Gabigol... Ele caiu. É isso que ele tá falando. O Gabigol foi juvenil. Eu não acho. Ele não pode, nesse contexto que ele não está jogando nada, cavar mais um cartão vermelho. Sim, mas foi o que aconteceu. Mas eu não acho que ele cavou o cartão. Já começa por aí. Ele pode se colocar em situação de tomar vermelho. Olha, ele tem coisas indefensáveis. Eu sou um cara muito crítico a esse comportamento dele. Mas no último final de semana, eu confesso que eu fiquei indignado. Com a expulsão dele? Sim. Acho que ele... Pera um pouquinho, eu tô dentro do campo. A imagem tá ali, uma das imagens, né? Tá, o cara faz a foto, sai te chamando, o seu, sei lá, filha da... Você fala, o que foi? Não, o que foi? Isso aí acontece não. Aí, dentro do que foi, o cara te pega pelo pescoço, pô, desculpa, vai a merda. Entendeu? Não vai pegar pelo pescoço coisa nenhuma. Pera um pouquinho, cara. Isso não é briga de rua. Briga de rua é diferente. Mas o Nino foi fazer briga de rua e ele tava quieto. O Gabriel estava num jogo de futebol. O Nino também. O Gabriel não deveria ter feito o que fez. É isso que nós estamos falando. Mas, cara, o que ele fez? Ele levantou e partiu pra cima do Nino. Não, foi o contrário. O Nino foi em cima dele. E ele devia sair, ele encarou o cara. Ele foi juvenil. Ele é um cara visado. O que foi? O Gabigol é um jogador que tem uma série de cartões vermelhos, ele é um jogador visado. Sim, mas de todos os cartões dele, esse foi um cartão injustificável. A gestão. O Jotalhão. O Jotalhão. Né? Ele é o extrato, né? Ele é a consequência de uma gestão péssima do Flamengo, sem profissionalismo algum, na cobrança dos seus jogadores. Isso eu acho que ele é a consequência disso, entendeu? O Gabriel que o Facincani tá falando, porque a diretoria é permissiva. Mas ele fez isso na Inter de Milão também. E aí, o que aconteceu? Mandaram ele embora. Pois é. Fez isso no Benfica. Não tem jeito. A questão não é você domar o Gabriel. Esse é o Gabriel. Você quer? É assim. Não quer? Faz que nem a Inter fez. Vende. Então talvez tenha chegado o momento. Talvez tenha chegado o momento. De ir embora. Talvez vender. Agora, quem vai querer pagar aquilo que o Gabigol vale? O contrato dele termina no daqui a um ano. Que vem. Quanto será que vale o Gabriel? O dinheiro, os direitos econômicos dele? Quanto será que vale? Ninguém sabe. Isso aí, alguém poderia tentar descobrir. Você pode voltar ali? Agora, apesar de tudo isso, eu gostaria de vê-lo no meu time. Eu também. Claro não, é só o Flamengo que tem e despreza. Não, é porque ele não tá jogando texto lindo no meu blog hoje, ninguém lê. Ninguém vai ler. É uma desgraça. Eu leio, mas eu leio os dois. É deprimente. Eu traria... Faz uma dancinha que todo mundo vai ver. Eu traria de olhos fechados, cara. Gabigol? Gabriel. Problemático. Caía bem no Palmeiras no lugar do Hendrick, o Facincani. O Hendrick vai embora, né? Vai embora. É uma boa. Quê? Aliás... Joga os dois. Vou lançar essa ideia. O Hendrick é versátil ao ponto de ele nem ser centroavante no Palmeiras, né? Ele joga solto o Gabriel. Todo atacante, né? Ele joga em qualquer lugar. Cara, se eu sou o falo do Vinícius Júnior, entendeu? O cara fica limitado. Claro. Eu vou, ligo pro Gabigol, vamos ter uma reuniãozinha. Claro. Vamos conversar. Claro. O Abel junto e tal. Sim. Vou pra cima do cara, fácil, tem dinheiro. O Serginho Groisman. Foi ele que falou, tô dizendo. O Serginho é muito corintiano, né? Muito. Meio que o Serginho deu uma instigada e tal. Como é que seria jogar, por exemplo, no Corinthians? O Serginho entrevistou o Gabigol? Ele foi no Altas Horas, né? Não sei quando foi, aí ele falou... combinaria, né? E deu risada com o Serginho. Isso quer dizer alguma coisa? Não necessariamente. Mas, enfim, né? Sendo jogador de outro time, ele poderia não ter falado nada, né? Se o Gabigol fosse pro Palmeiras, Bernardo, você iria ficar deprimido durante quantos dias? Ficaria, cara. Ficaria. Apesar de ter falado tudo isso que eu falei, tipo, é aquela coisa, eu falo mal dos meus, entendeu? Claro. Olha lá, Santos tem que pegar a grana do Mercado Livre e comprar o Gabriel Barbosa. Não, é Mercado Livre, caramba, é Marcos Leonardo. Olha lá. Abre aí, deixa eu ver. Texto do... Sobre o seu blog, ele é um blog independente. Ele tá ligado em algum lugar? Não, é só botar no Google blog do Fábio Sormani que vocês vão cair. Do Sormani. Tá lá, blog do Sormani. Postei no X, antigo Twitter, que o Santos deveria pegar o dinheiro do Marcos Leonardo e investir no texto longo aí, tá vendo? Aí que tá. Você só além. As pessoas não conseguem ler mais do que 3 linhas hoje. Muita coisa, muito. É uma reflexão, é uma pensata. São textos bem escritos. É uma enrolação. Textos bem escritos, textos que tem começo, meio e fim, tem estrutura. Ele vai na Bundesliga pra falar do Gabriel, sabe assim? Ele vai conectando tudo. NBA, olha lá, NBA. Então assim, é uma enrolação pra falar o seguinte, o Santos tinha que vender o Marcos Leonardo e comprar o Gabriel. Pô, deu uma frase ele resolve o blog. E ele vai... Mas eu preciso explicar por que eu acho isso. Eu faria fácil, tudo isso para no final falar assim, eu faria isso. Claro que você faria, mas é só um louco. Você gostaria de ver, então, o Lil Gabi fazendo assim? Não. Rapaziada. Gabigol cairia bem no Palmeiras, no Corinthians, até mesmo no São Paulo. Jogaria no lugar do
do Carelli. Mas a cara dele é do Corinthians, mano. Ele tem o estilo do Corinthians, ele é maluqueiro, ele tem o sangue do Corinthians, mano. Gabigol, quer ser feliz? Vem pro Timão. Já que aí no Flamengo ninguém te suporta mais, o Tite não te suporta, essa é a verdade. O Tite não te levou pra Copa e levou um monte de pé de rato. Então, quer ser feliz, Gabigol? Vem pra maior torcida do Brasil, porque aqui é sim a maior torcida do Brasil. Aqui não é torcida terceirizada. Aqui a gente não vai enquanto você estiver em campo, enquanto o jogo estiver rolando. A gente não vai. A gente apoia até o último minuto. Se quiser ser feliz, você sabe onde é. Vai lá pro Parque São Jorge. Mas se quiser continuar esse marasmo e comendo banco, fica aí mesmo no Ninho do Urubu. Receber bem, você vai receber como tá recebendo, mas vai viver do jeito que tá vivendo aí, ó. Sendo vaiado, comendo banco. E você não é jogador para ser banco de reserva para ninguém, então vem pro Corinthians. E você, rapaziada, concorda? Comente aí, use o espaço de comentário para dar a sua opinião, beleza? Forte abraço, tamo junto e vai com